A mente. Por que ninguém nos ensina a amar? Intimidade, segurança, respeito, comunicação clara, a sensação de ser importante para alguém. Essas palavras soam quase óbvias, não é? Quando pensamos em um relacionamento saudável, é exatamente isso que imaginamos. E não é só impressão. Décadas de pesquisas científicas confirmam. Esses são pilares fundamentais de uma relação que faz bem à mente, ao coração e até ao corpo. Agora pense no oposto. Brigas constantes que nunca se resolvem. A sensação de não poder contar com quem está ao seu lado. Críticas que ferem. Desprezo, hostilidade, violência. Quando esses elementos entram em cena, o resultado é previsível. Infelicidade profunda, desgaste emocional e, muitas vezes, o fim da relação. Estudos mostram que conflitos crônicos estão associados a aumento do estresse, queda da intimidade e até maior risco de depressão. Relacionamentos ruins literalmente adoecem. Se sabemos tudo isso, surge uma pergunta desconfortável. Por que ainda é tão difícil construir relações saudáveis? Aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas sabe identificar um relacionamento ruim, mas quase ninguém foi ensinado de fato a construir um bom. Sabemos reconhecer o destino, não sabemos dirigir até ele. E quando tentamos aprender, normalmente já é tarde demais. Um dos momentos mais comuns em que as pessoas procuram ajuda é na terapia de casal, e ela pode ser transformadora, sem dúvida. Mas muitas vezes o casal chega com anos de padrões negativos consolidados, mágoas repetidas, reações automáticas, feridas acumuladas. Mudar esse estágio é possível, mas muito mais difícil. Outro momento típico é pouco antes do casamento, na chamada preparação pré-nupcial. A ideia é excelente: ensinar habilidades enquanto o casal ainda está feliz. O problema? A escolha do parceiro já foi feita, e nenhuma técnica compensa uma escolha profundamente incompatível. Percebe o que está faltando? Estamos tentando ensinar a nadar quando a pessoa já caiu no mar. Talvez o ensino precise começar muito antes da crise, antes do noivado, antes mesmo de escolher alguém. Pesquisadores propuseram algo poderoso: desenvolver o que chamam de competência romântica. Não é sorte, não é química mágica, é habilidade. Essa competência se apoia em 3 pilares fundamentais: autoconhecimento, mutualidade e regulação emocional. O primeiro pilar é o autoconhecimento, a capacidade de entender quem você é, o que sente e o que precisa e por que reage como reage. Imagine que você está irritado e responde de forma ríspida ao seu parceiro. Sem autoconhecimento, você culpa o outro. Com autoconhecimento, percebe que teve um dia estressante no trabalho e está descarregando tensão na pessoa errada. Ou pense em alguém que se apaixona intensamente em 2 semanas, idealiza tudo e depois se frustra. Ao reconhecer esse padrão, pode decidir ir mais devagar na próxima vez. Isso é aprendizado consciente. Autoconhecimento também significa entender o que você realmente quer. Você precisa de exclusividade ou ainda não está pronto para compromisso? Ignorar essas verdades internas é plantar conflito futuro. O segundo pilar é a mutualidade. Relacionamento não é sobre vencer discussões, é sobre reconhecer que existem 2 pessoas ali e que as necessidades de ambas importam. Com mutualidade, você aprende a expressar suas necessidades de forma clara e respeitosa. Por exemplo, esse evento familiar me deixa ansioso. Você poderia ir comigo? Sua presença me ajudaria muito. Isso é diferente de acusar. Você nunca está comigo, quando preciso. A diferença na forma muda completamente a resposta. Mutualidade também significa ouvir de verdade, não apenas esperar sua vez de falar. É entender que o outro tem medos,
desejos e vulnerabilidades tão reais quanto os seus. E então chegamos ao terceiro pilar, regulação emocional. Sem essa habilidade, qualquer frustração vira explosão, um atraso vira desrespeito, uma crítica vira ataque pessoal. Regular emoções não é reprimi-las, é reconhecê-las e escolher como agir. É perceber que enviar aquela mensagem agressiva às 23 horas provavelmente piorará tudo. Talvez seja melhor respirar, dormir e conversar no dia seguinte. Pesquisas mostram que casais que conseguem se acalmar durante conflitos têm muito mais possibilidades de permanecer juntos ao longo prazo. A capacidade de reduzir a própria ativação emocional em momentos tensos é um dos maiores preditores de estabilidade conjugal. Quando esses três pilares se combinam, algo poderoso acontece. A pessoa passa a escolher melhor, a construir melhor, e, se necessário, a sair de relações que não fazem bem. Percebe como isso muda o jogo? Não se trata apenas de salvar relacionamentos em crise. Trata-se de formar pessoas emocionalmente competentes desde cedo, ensinar jovens e adultos a entenderem a si mesmos, a respeitarem o outro e a gerenciarem suas emoções antes que padrões destrutivos se instalem. Relacionamentos saudáveis não são fruto de sorte, são resultado de habilidades desenvolvidas. E a boa notícia é esta: habilidades podem ser aprendidas. A pergunta que fica é simples: você está disposto a desenvolvê-las antes que seja tarde? Imagine a cena: você vai enfrentar um evento que já sabe que será tenso, aquela reunião de família cheia de críticas veladas, ou um compromisso social onde você se sente deslocado. Em vez de fingir que está tudo bem, você diz com clareza: isso vai ser estressante para mim. Sua presença me ajudaria muito. Você pode ir comigo? Simples, direto, maduro. Isso é mutualidade em ação. Mutualidade é entender que um relacionamento não é um campo de batalha nem um palco de adivinhação. É um espaço onde duas pessoas têm necessidades legítimas e ambas importam. Quando você pede apoio de forma clara, aumenta drasticamente as chances de recebê-lo. Estudos sobre comunicação conjugal mostram que pedidos diretos e específicos têm muito mais probabilidade de gerar cooperação do que críticas ou indiretas. Mas mutualidade não é só pedir, é também apoiar. Imagine que seu parceiro adora ir à academia às 6 da manhã. Para você, isso é quase um insulto ao prazer de dormir abraçado. Ainda assim, você sabe que aquele treino melhora o humor dele pelo resto do dia. Mutualidade é escolher apoiar esse hábito, mesmo que ele contrarie sua preferência imediata. É pensar a longo prazo. E quando surgem decisões grandes? Suponha que você receba uma proposta de emprego incrível, salário maior, crescimento profissional, mas exige mais horas de trabalho. Você poderia simplesmente aceitar e comunicar depois, ou poderia dizer: essa oportunidade é importante para mim, mas também valorizo nosso tempo juntos. Se eu organizar meus horários para proteger nossas noites de sexta, você se sente confortável com isso? Percebe a diferença? Não é abdicar do que quer, é incluir o outro na equação. Agora vamos ao terceiro pilar, regulação emocional. Aqui está a verdade crua. A maioria dos relacionamentos não termina por falta de amor, termina por falta de controle emocional. Algo acontece, um atraso, uma mensagem que não chega, uma frase mal interpretada, e a mente dispara. É o fim. Isso é o desastre. O coração acelera, o impulso é reagir imediatamente. Com regulação emocional, o roteiro muda. Em vez de "isso é o pior cenário possível", você pensa: "eu consigo lidar com isso. Vamos entender melhor antes de reagir". Essa habilidade é decisiva. Pesquisas mostram que casais que conseguem se acalmar durante conflitos têm probabilidade significativamente maior de permanecerem juntos ao longo dos anos. Pense em algo cotidiano. Você manda uma mensagem, a resposta não vem. 5 minutos viram 15. Você começa a checar o celular a cada 30 segundos.
a ansiedade cresce, a imaginação cria histórias. Sem regulação emocional, você envia outra mensagem. Está me ignorando? Com regulação emocional, você respira e decide. Vou colocar o celular de lado e continuar meu dia. Essa pequena diferença evita dezenas de conflitos desnecessários ao longo de um ano. E quando a dor é maior, imagine um término, o vazio, a saudade, a vontade quase irresistível de implorar por outra chance. Regulação emocional não elimina a dor. Ela permite atravessá-la com dignidade. Você reconhece. Vai doer por um tempo, mas eu vou superar. Isso preserva seu autorrespeito. Agora veja como esses 3 pilares se encontram na vida real. Uma mulher contou que, ao ser perguntada o que queria de aniversário, respondeu: nada. Ela queria um presente, mas esperava que ele adivinhasse. Ele levou a resposta ao pé da letra. O aniversário chegou. Nenhuma surpresa, nenhum pacote. E então veio a explosão. Esse é o famoso leitura mental. A expectativa de que o outro descubra desejos não verbalizados. É uma das armadilhas mais comuns nos relacionamentos. Se ela tivesse usado as 3 habilidades, o desfecho seria outro. Com autoconhecimento perceberia: eu realmente quero um presente. Se não ganhar, vou me frustrar. Com mutualidade, diria claramente: eu sei que estamos economizando para a viagem, mas aquele colar que vimos não era caro e eu adoraria ganhá-lo. Com regulação emocional, conseguiria lidar com a possível ansiedade de pedir algo sem se sentir egoísta ou culpada. Resultado provável: ele compraria o colar. Ela se sentiria valorizada. Ele ficaria satisfeito por acertar. A intimidade aumentaria. Um detalhe aparentemente pequeno, um presente de aniversário, pode fortalecer ou desgastar uma relação, não pelo objeto em si, mas pela habilidade ou falta dela em comunicar, compreender e regular emoções. Relacionamentos saudáveis não são fruto de telepatia, são fruto de competência diária, e essa competência não nasce pronta. Ela é construída em escolhas simples: pedir com clareza, considerar o outro, respirar antes de reagir. No fim das contas, a pergunta não é se você quer um relacionamento saudável. Quase todos querem. A pergunta é: você está disposto a desenvolver as habilidades que tornam isso possível todos os dias? Agora vem a parte mais interessante. Isso não é apenas teoria bonita. Existem dados concretos por trás dessa ideia. Pesquisadores começaram a estudar algo chamado competência romântica, a capacidade de usar 3 habilidades fundamentais: autoconhecimento, mutualidade e regulação emocional, e decidiram investigar isso cedo, bem cedo. Em um estudo com meninas de 13 e 14 anos, ainda no início da adolescência, os resultados chamaram a atenção. As que apresentaram maior competência romântica se sentiam mais seguras nas relações, conseguiam se aproximar das pessoas sem medo constante de rejeição, confiavam mais, viviam menos presas à ansiedade de: será que vão me abandonar? Mas não parou por aí. Essas adolescentes também apresentavam menos sintomas depressivos, tinham indicadores mais positivos de saúde mental, e algo surpreendente: eram mais otimistas em relação ao futuro amoroso. Acreditavam que um casamento poderia dar certo. Além disso, seu comportamento era mais equilibrado. Engajavam-se em experiências afetivas típicas para a idade: sair, flertar, trocar carinho, mas estavam menos envolvidas em atividades sexuais precoces, que podem representar riscos nessa fase. Mesmo muitas delas, nem estando em relacionamentos sérios ainda, já demonstravam um funcionamento emocional mais adaptativo. E o padrão se repete na vida adulta. Entre jovens de 18 a 25 anos, homens e mulheres com maior competência romântica relatam relações mais seguras e satisfatórias. Eles tomam decisões melhores, conseguem identificar sinais de alerta quando algo não vai bem, não ignoram bandeiras vermelhas. Também
pedem apoio com mais clareza e sabem oferecer suporte real quando o parceiro precisa. Em laboratório, quando convidados a conversar sobre problemas pessoais, demonstraram comportamentos mais empáticos e construtivos. Não é só discurso, é prática observável. E o resultado? Mais felicidade nos relacionamentos, menos sintomas de depressão, menos ansiedade. A conclusão é poderosa. Desenvolver essas habilidades desde cedo está associado a relações mais saudáveis e maior bem-estar individual. E aqui está o ponto central. Quase ninguém ensina isso. Sabemos reconhecer um relacionamento saudável quando vemos um, mas raramente aprendemos como construí-lo. Precisamos ensinar as pessoas a entender o que realmente querem, a escolher parceiros com consciência, a tomar decisões maduras e a lidar com os desafios inevitáveis da convivência. Competência romântica não é sorte no amor, é habilidade treinável. E se começássemos a ensiná-la desde o início, quantas brigas desnecessárias, quantas decepções profundas e quantas histórias dolorosas poderiam ser evitadas? Talvez todas as nossas relações, presentes e futuras, se beneficiariam enormemente disso.